Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor da derrota do Brasil para a seleção francesa por 2-1. Realmente era um amistoso bastante importante, né? Uma vez que poderia estar decidindo os últimos nomes aí dessa lista de convocação para a Copa do Mundo de 2026. Então, na minha visão, estava longe de ser um jogo amistoso, porque muitos jogadores precisavam provar para o técnico Ancelotti que necessitavam dessa vaga e que mereciam essa vaga. Então, esse jogo, na minha visão, não serviu para muita coisa para o Brasil, porque nós tivemos um Brasil que, na minha visão, não estava entrosado, não estava organizado. A gente percebia claramente uma França que tinha muito mais controle, que sabia muito melhor o que estava fazendo, até por ser um time que está jogando há mais tempo junto e está muito mais entrosada do que a seleção brasileira. A gente viu o Brasil com bastante dificuldade, especialmente na questão da retenção da posse da bola nesse primeiro tempo. O Brasil até teve algumas oportunidades, mas eu creio que o domínio foi totalmente da França, porque a França conseguia ditar o ritmo do jogo, terminou esse primeiro tempo com a posse de bola maior do que a do Brasil. Então a gente via a França como uma equipe que estava melhor do que a seleção brasileira. E como se não bastasse isso, a seleção consegue sair na frente depois de um passe onde o Mbappé consegue fazer um belo gol, um gol de cobertura, mostrando toda a sua qualidade. O Mbappé, que na minha visão é um dos grandes jogadores do futebol mundial, e mais uma vez provou isso, conseguindo realmente um golaço, um gol que faz toda a diferença, né? Um gol que modifica bastante o jogo, porque o Brasil, a partir desse momento, teria que correr atrás, teria que, justamente por estar atrás no placar, teria que buscar mais a iniciativa do jogo, algo que principalmente no início do segundo tempo o Brasil consegue fazer. O Brasil consegue levar até um certo perigo a seleção francesa. É uma das primeiras vezes que o Brasil consegue ser mais contundente, consegue chegar de forma maior até a área da França, consegue finalizações. Então a gente viu um Brasil que inicia o segundo tempo num ritmo mais satisfatório e melhor. E algo também acontece que beneficia bastante a seleção brasileira, que é a expulsão de um jogador da França. O Brasil passa a jogar com um a mais, e quando todos nós imaginávamos que isso iria melhorar a seleção brasileira bastante, acontece praticamente o contrário, porque a seleção francesa parecia que não estava jogando com um a menos, muito pelo contrário, em alguns momentos até parecia que a seleção brasileira estava jogando com um a menos. Tamanho era o domínio da questão do meio-campo que a seleção francesa impunha à seleção brasileira, e não demorou muito desde o momento da expulsão até a seleção francesa fazer o seu segundo gol, o que deixou tudo muito mais difícil para a seleção brasileira, o que deixou a seleção brasileira até mais desorganizada do que ela vinha ao longo do jogo. E também após o segundo gol da França aconteceu um fato curioso, né? Porque parte da torcida começou a pedir o nome do Neymar. O Neymar, que vem gerando uma polêmica, né, para saber se ele será convocado ou não. Muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor, mas na minha visão tudo vai depender da questão física dele. Se ele realmente conseguir provar que vai conseguir jogar, vai conseguir aguentar os 90 minutos, e principalmente se ele vai conseguir manter a sua intensidade, a intensidade que o consagrou, porque o Neymar, na minha visão, indiscutivelmente, ele tecnicamente é, sem comparação, o melhor jogador que o Brasil teve nessa geração. Então, se ele conseguir minimamente estar em forma, eu não diria nem 100%, eu diria até abaixo disso, eu diria uns 70%, 75%, coisa assim. Se ele tiver mais ou menos nesse ritmo, creio eu que ele tenha que ser convocado, porque falta protagonistas para o Brasil. O Vini Júnior, por exemplo. O Vini Júnior, que é um jogador que vem decidindo Champions, vem decidindo o Campeonato Espanhol, vem tendo um desempenho espetacular tanto no Real Madrid quanto em competições internacionais. Eu creio que ele não consegue desempenhar o mesmo papel na seleção brasileira, porque no Real Madrid ele vai muito bem, ele é um grande protagonista, ele é muito decisivo, tanto que os jogadores do Real Madrid procuram ele quando precisam de uma jogada decisiva, e ele consegue sempre corresponder, consegue sempre ser bastante decisivo, consegue trazer pontos ao Real Madrid, consegue trazer classificações ao Real Madrid,
Porém, na seleção brasileira, inexplicavelmente, eu não sei o que acontece. Então eu volto a repetir. Falta um protagonista para a seleção brasileira, falta um jogador que no momento de uma crise, no momento que a seleção tiver no momento mais difícil, ele vai lá e puxa a responsabilidade para ele. Eu não vejo no momento esse jogador na seleção brasileira. Não vejo nenhuma liderança técnica e também nenhuma liderança de questão de personalidade. O jogador que vai lá, que puxa os outros jogadores, mais ou menos o trabalho que fazia o Dunga, que não era brilhante tecnicamente, mas de qualquer forma exercia uma liderança que ele era respeitadíssimo pelos seus companheiros de equipe, e o Brasil não consegue isso. O Brasil até consegue o seu gol, né, com o Bremer. O Bremer, que na minha visão foi um dos poucos que se salvaram, fez uma bela partida, quase que ele ainda consegue fazer o gol do empate, e ainda no final do jogo ele dá um passe que por muito pouco os jogadores do Brasil não conseguem empurrar para a rede. Então esse amistoso nos serve para mostrar que nós precisamos percorrer um longo caminho se quisermos tentar qualquer chance para o Hexa, porque o Brasil está muito distante realmente. A gente viu agora que a gente enfrentou uma seleção de elite, uma seleção que realmente está no topo da questão técnica, né? Tá aí entre as favoritas para ser a campeã da Copa do Mundo, e a gente viu que nosso desempenho foi bem abaixo. E o pior de tudo, eu não estou nem decepcionado porque eu achei que iria ocorrer mais ou menos isso. A gente viu um Brasil que, além de não estar muito bem, era um Brasil que também estava bastante desfalcado de alguns jogadores que são importantes. Então, na minha visão, já era até imaginável, muito embora nós não quiséssemos que isso acontecesse. Aconteceu e também já era mais ou menos esperado, porque o Brasil ainda está devendo muito futebol, está devendo muito entrosamento, e o Ancelotti vai ter que acabar arrumando soluções de forma extremamente rápida e extremamente eficiente se ele quiser levar o Brasil para o Hexa, porque nesse momento eu vejo o Hexa como bastante distante, e creio que o amistoso de hoje mais uma vez prova isso. Agora nós teremos um amistoso contra a Croácia, que é uma seleção um pouco mais acessível. É uma boa seleção, mas não está no nível da França. Então a gente vai poder testar um pouco mais em que nível a gente está, para saber o que a gente precisa melhorar e quais jogadores a gente precisa ainda convocar. Esse jogo será decisivo, né, como essa sequência de amistosos que o Brasil tem. Então, creio eu que o Brasil vai ter que tentar fazer de tudo para vencer, e os jogadores, principalmente aqueles que ainda não têm a sua vaga garantida na Copa do Mundo, vão ter que se esforçar ao máximo para garantir o seu lugar no Mundial de 2026. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo e como você projeta essa seleção brasileira para a Copa de 2026? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.